Operações e cuidados com o guindaste. O principal equipamento para o içamento de cargas em plataformas é o guindaste. Todas as unidades operacionais devem ter ao menos 2 guindastes certificados e homologados. Antes de iniciar os trabalhos com o guindaste, é preciso ter o plano de movimentação com um desenho mostrando cada passo da operação. Planeje também o posicionamento da carga. Veja onde ela vai ficar, para que ela não interrompa rotas de fuga, acesso a equipamentos de emergência. Planejar com antecedência é muito importante. Um trabalho bem feito reduz riscos de acidente. Cuidado redobrado com o lugar onde ficarão as caixas metálicas, pois temos que lembrar que as tampas das mesmas precisam ser abertas em ângulo nunca menor que 110 graus. Antes de serem colocados em serviço, os guindastes devem ser testados no local para verificar o sistema de elevação de carga e a ancoragem. Todos os guindastes devem ser usados sem que a capacidade máxima de carga seja ultrapassada. Para isso, é necessário ter sempre à mão a tabela de carga, que mostra a capacidade máxima do guindaste para cada ângulo de operação da lança. Todo guindaste deve ter em lugar visível a indicação da carga máxima de trabalho permitida. O guindaste de uma unidade operacional deve ser usado dentro dos limites de suas capacidades de carga, possuir uma lista diária de verificações, ser mantido em perfeitas condições de funcionamento e segurança, ter seu plano de manutenção e inspeção atendendo às recomendações do fabricante. Este plano deve ser de conhecimento da equipe. Ter a sua tabela de cargas atualizada e afixada em local de fácil consulta. Ter o seu sistema de monitoração de carga aferido e certificado e sua operacionalidade assegurada. Ter o indicador de ângulo de lança, bem como o sistema limitador de ângulo da lança em perfeitas condições de funcionamento. O guindaste deve ser testado no local antes de ser colocado em serviço, após sofrer reparos ou substituição de componentes críticos, e devem ser equipados com cabos cujo comprimento permita permanentemente ter pelo menos 5 voltas em torno do tambor, segundo a norma Petrobras N1930, inspeção em serviços e guindastes offshore. Devem ter uma proteção, quebra-sol, para evitar que a visão do guindasteiro seja prejudicada pelo sol. Nas unidades fixas para trabalhos internos, o comprimento mínimo dos cabos de extensão é de 3 metros. Nas unidades flutuantes e FPSOs para trabalhos internos, também. Em operações envolvendo embarcações, o comprimento mínimo é de 6 metros. Os ganchos do cabo de extensão devem ser equipados com travas de segurança que não permitam o enganchamento acidental em cargas ou obstáculos. As unidades operacionais que usam guindastes dotados de cabos de extensão que não atendem aos requisitos devem providenciar a substituição dos ganchos por modelo adequado, aplicando-se o gerenciamento de mudanças conforme padrão PE 2701704, bem como prover o adequado treinamento para todos os componentes da equipe de movimentação de cargas. Para cada guindaste instalado na unidade operacional, recomenda-se a existência de área de carga e descarga devidamente sinalizada e desimpedida para o remanejamento de cargas. A área de trabalho dos guindastes deve ser equipada com boa iluminação, de modo a permitir que as operações sejam efetuadas a qualquer hora. A tabela de carga precisa estar atualizada e presa em algum lugar que seja fácil consultar, como o pedestal ou a cabine do guindaste. A movimentação de cargas com a utilização de guindastes só é permitida com ventos de velocidade máxima de 30 nós. Operações no mar somente com visibilidade mínima de 3 km, ventos com velocidade máxima de 27 nós. A altura máxima das ondas é de 3 metros. Nos navios FPSO, o valor máximo da banda é de 3 graus. Em navios, FPSOs, plataformas fixas e semissubmersíveis, o movimento da embarcação deve ser levado em conta, pois o balanço pode fazer a carga se movimentar sozinha, causando acidentes.
Movimentação do refletor do posicionamento dinâmico de embarcações. Antes do início da operação, o refletor deve ser colocado em local determinado pelo comandante da embarcação. Depois de fixado o refletor, isolar a área, se necessário interromper trabalhos, principalmente os de solda. Afastar qualquer objeto que contenha fita refletiva. No término da operação, o refletor só pode ser retirado com autorização do comandante da embarcação. Para operar os guindastes, o guindasteiro, o sinalizador e o supervisor devem estar com rádios portáteis que permitam a comunicação com a embarcação e com o rádio operador. Não deixe que os cabos, a lança e a carga esbarrem em nada. Mantenha a área de movimentação limpa e arrumada. Quando as cargas estão sendo movimentadas, é possível que comecem a balançar, o chamado movimento pendular. Tome muito cuidado para que a carga não atinja você quando ela balançar. Afaste-se. Além disso, nunca use as mãos diretamente para estabilizar a carga que esteja sendo movimentada. Para fazer isso, use os ganchos e o cabo guia. Nunca fique perto dos cabos de aço tensionados. Eles podem arrebentar e atingir você. Os guindastes somente deverão ser operados por guindasteiro qualificado e certificado por entidade reconhecida pela UNBC. Ninguém, exceto o guindasteiro, poderá permanecer no guindaste quando estiver em operação, exceto outro guindasteiro quando estiver sendo treinado ou profissional de manutenção ou inspeção, quando o guindaste estiver em teste operacional. A operação de amarrar, guiar, engatar e desengatar cargas deve ser feita por profissional treinado nessa tarefa. Os guindastes que possam interferir na zona de aproximação do heliponto devem ser abaixados e paralisados quando estiver sendo esperado o helicóptero ou quando um helicóptero estiver no heliponto com o motor ligado. Quando de seu içamento ou arriamento, as cargas devem ser manobradas sobre a água e não sobre as embarcações. Quando o guindaste não estiver em uso, os controles devem ser mantidos na posição neutra e os freios aplicados. A lança deve estar apoiada em seu berço. É expressamente proibido transitar ou permanecer sob cargas suspensas, devendo para tanto assegurar o isolamento da área durante as operações. As eslingas, cabo-guia, roldanas, manilha e outros acessórios para elevação de carga devem estar em perfeitas condições, montados adequadamente e devem ser inspecionados periodicamente, conforme os requisitos técnicos da norma Petrobras N2170. Fique atento a qualquer vazamento dos guindastes. É obrigatório o uso de cabos-guias para orientar a movimentação de carga nas unidades operacionais. É proibido o uso do guindaste para arrastar ou puxar cargas lateralmente. Faça a verificação diária do equipamento conforme a lista do anexo PE 2701523. Cheque cada item. A água do radiador no nível? O óleo lubrificante do motor no nível? O óleo de freio está no nível? O óleo combustível está no nível cheio? Tem vazamento de água, óleo ou ar? Luzes internas da cabina funcionando? Luzes de refletores estão funcionando? Buzina funcionando? Comandos de alavanca e pedais funcionando? Freios de giro e carga funcionando? Extintor de incêndio em condições de uso e no prazo de validade? Diagrama de carga legível? O indicador de carga está em perfeito estado de funcionamento? Indicador de ângulo da lança funcionando? Instrumentos do painel funcionando? Moitão e ganchos estão funcionando? A área interna da cabina está limpa? Foram revistos os sinais de movimentação com sinaleiro? As condições atmosféricas e de mar foram verificadas? A área de movimentação foi sinalizada e isolada?